Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Por amor à vida. Diga comigo, por amor à vida. Um pouco mais forte, por amor à vida. Aleluia. Vamos ler Gênesis, versículo 19, o capítulo 19, do versículo 12 em diante. Os dois homens perguntaram a Ló, os dois homens aqui são anjos, né? Anjos que foram enviados por Deus. Você tem mais alguém na cidade? Genros. Veja, preste atenção, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar, e as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. E ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas filhas, suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. E tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, ou numa outra tradução, numa estátua de sal. Então a gente conhece um pouco da história, né? Pelo menos, não sei se todos, mas se você não conhece sobre toda a história, então recomendo que você leia Gênesis, esses capítulos aqui que falam um pouquinho dessa história, dessas duas cidades, ou seja, de tanto atrocidades e tantas coisas, né, de maldade, de destruição que esse povo estava causando, que aquilo chegou até Deus, e Deus decide então destruir aquelas cidades. E nessa cidade morava então Ló e a sua família. E em Gênesis 18, 23, diz o texto, né, um capítulo antes, né, Ló, né, Abraão, ele tem uma conversa com os mesmos anjos. Os anjos vieram falar para Abraão. Quem esteve no culto da família já me ouviu falar sobre a promessa deles terem um filho. Então são os mesmos anjos que trazem uma notícia de ter um filho de Abraão e Sara. Os mesmos anjos saem daquele convívio com Abraão e com Sara e vão em direção então a Sodoma e Gomorra. E ali Abraão então tem um momento de comunhão a mais com eles, e Abraão começa a perguntar para eles, conversar com eles, e vai se falando. E aqui diz o texto, então, que Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Quer dizer, ele faz uma pergunta: você vai destruir o justo juntamente com o ímpio? E aí ele começa a falar: se tivesse 100 justos, se tivesse 50 e tal, você pode ler o contexto depois. Então eles seriam poupados porque Abraão clamou por eles. Veja que eles poderiam ser destruídos, mas Abraão clama por eles, Abraão intercede por eles, e eles acabam então, né, tendo uma oportunidade. E conforme o texto, a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal, depois do quê? Dela não atentar, né, no aviso que Deus havia deixado muito claro. Ela, como a gente tem pregado algumas mensagens, ela somente escutou, ela não ouviu, ela não deu ouvidos à palavra de Deus.
ela simplesmente escutou o relato dos anjos, mas não permitiu que essa palavra caísse no seu coração. Então diz o texto muito claro que ela acabou sendo transformada numa estátua de sal, mas por uma opção dela, não era a vontade de Deus, né? O texto é muito claro: sai da cidade, não olhe para trás. Não somente ela, mas também aqui os seus futuros genros, né? Então eles recusaram a salvação. Imagina eles recusaram a salvação porque eles estavam distraídos com a naturalidade, ou seja, das atrocidades da vida devassa que as pessoas levavam naquela cidade. Então os próprios genros que conviviam até, ou seja, tinham contatos, talvez algumas noites, alguns dias almoçaram, ou jantaram, ou tomaram café na casa de Ló, e eles tiveram a mesma oportunidade que Ló e suas filhas, mas eles deixaram bem claro no texto que eles achavam que Ló estava brincando, que Ló estava fazendo, ou seja, uma piada, que Ló estava zoando com eles naqueles dias, e eles acabaram o quê? Mortos também por não terem dado ouvidos à palavra de Deus. Deus queria poupar a vida deles. Então, por eles estarem distraídos com os prazeres daquele lugar, rejeitaram a salvação da vida deles. A gente sabe que nos nossos dias não é diferente. Quantas pessoas elas estão rejeitando, ou seja, o aviso da salvação há mais de 2000 anos. E muitas pessoas estão morrendo sem serem salvas por rejeitar o quê? O aviso da salvação. E por que as pessoas rejeitam? Porque elas estão, ou seja, elas estão dando muito mais valor aos prazeres desse mundo. Muito mais valor àquilo que mata, aquilo que destrói, aquilo que arruína a vida deles, o casamento deles, a família deles. Então as pessoas, pelo livre-arbítrio, muitas optam pela morte, em vez de optar pela salvação. E Jesus, ele usa o exemplo para chamar a nossa atenção dos seus, ou seja, naqueles dias, para uma destruição também. Ali em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, ele fala no versículo 32, lembrem-se da mulher de Ló. E ele está falando num contexto de destruição também que virá ainda, que vai vir ainda sobre a segunda vinda dele, não do arrebatamento, mas da segunda vinda dele. E ele chama a atenção, ele já está falando há mais de 2000 anos. Lembre desse episódio, lembrem dessa situação, lembre que eles foram avisados, lembre que eles tiveram oportunidade de viver, lembre-se que eles tiveram oportunidade de serem salvos, mas por estarem distraídos, ou seja, por não valorizar aquilo que a palavra diz, eles acabaram perecendo. E assim vão ser muitas pessoas ainda que infelizmente vão perecer. O primeiro ponto da mensagem: por amor à vida. Diga comigo: por amor à vida. No versículo 17 de Gênesis 19 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles, ou seja, um anjo, disse a Ló: fuja por amor à vida. Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Nesse texto existem várias situações que a gente se depara no nosso dia a dia, que a gente se depara na nossa caminhada diária, que a gente recebe um alerta: fuja por amor à vida. Fuja por amor à vida. Como nos nossos dias, até se eu não me engano foi na semana passada, você, não sei se todos, mas eu creio que se não todos, recebe um alerta da Defesa Civil, sim ou não? A maioria recebe um alerta. Por que vem um alerta do nosso celular? Um alerta para salvação, um alerta para prestar atenção. Sempre que tem um sinal de alerta, já falei diversas vezes, que o foco é para que a gente preste atenção. O alerta veio sobre muita chuva, sobre deslizamento de terra, ou seja, inundações. Teve alguns bairros da cidade até que foram inundados, né? E enfim. Então vem um alerta, a gente recebe no nosso celular, aquele muitas vezes até pode ser que ignora, mas é importante a gente prestar atenção, porque mesmo que talvez o nosso bairro, nossa rua, sei lá, a gente não seja tão atingido, mas existe um alerta até para a gente, como igreja, estar orando. E esse alerta é para o nosso bem, um alerta que pode salvar a vida. O alerta é para salvar a vida. E assim um dos anjos, ele fala para Ló: fuja por amor à vida.
Fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície. E o anjo ele continua, fuja para as montanhas ou você vai ser morto. Sempre, meus irmãos, que a gente dá ouvido a um alerta, ele tem como nos poupar de alguma coisa ruim. Sempre o objetivo é nos poupar de algo ruim, algo que possa nos causar dano, algo que possa nos trazer até a morte, prejuízos que às vezes a pessoa ela não tem, ela acaba não vendo mais saída na vida dela, ela acaba, ou seja, desanimando porque ela não consegue mais encontrar uma luz para que aquela sua solução seja instaurada na vida dela. Sempre que a gente ouve sobre um alerta como esse, tem como esse objetivo de nos poupar. Fugir não é brincadeira. Estou trazendo para o nosso contexto, a gente tem muitas questões que estão matando muitos e não percebem porque essas pessoas estão distraídas, vivem distraídas. Estamos sendo alertados diariamente a fugir por amor à nossa vida e o alerta é o Espírito Santo que habita em nós falando. Por isso nos foi dado o Espírito Santo, o nosso ajudador. Muitos querem ter o Espírito Santo, quero ter uma experiência com o Espírito Santo. E é importante, lógico que é importante, nós termos uma experiência com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele quer que nós tenhamos muito mais do que uma experiência. A Bíblia fala que ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. Conselheiro. Muitas pessoas, pastor, eu não tive alguém para me aconselhar. Talvez você não pensou um pouquinho, mas você tem o melhor conselheiro com você. O melhor. Não é um conselheiro, é o conselheiro. Porque se fosse um, talvez teria dois conselheiros. Mas nós temos o conselheiro, que é o Espírito Santo. Então ele nos foi dado não só para a gente ter uma experiência, talvez de chorar, talvez de ter uma visão, talvez de profetizar, interpretar línguas, curar, libertar. Tudo isso faz parte do pacote com o Espírito Santo. Mas principalmente Jesus, quando ele vai estar preparando os discípulos para a partida dele, deixa bem claro, não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que vos guiará em toda a verdade, aquele que nos guia em toda a verdade. Você sabe, tem muita pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, mais sendo enganada. Muitas pessoas cheias do Espírito Santo, mas caindo aqui, caindo lá. Por quê? Porque ele não entende que o Espírito Santo é para guiar ele em toda a verdade. Em toda a verdade. Então ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador. E o Espírito Santo, uma das áreas que ele fala conosco, que ele nos fala todo dia, ele traz um alerta, como no nosso celular. Ei, fuja! Fuja! Fujam da pornografia por amor à sua vida. Fujam da pornografia por amor à sua vida. Fujam de relacionamentos extraconjugais por amor à sua vida. Fujam da prostituição, 1 Coríntios 6,18, por amor à sua vida. Fujam dos jogos de azar, das betes da vida, por amor à sua vida. Fujam de happy hours, por amor à sua vida. Pastor, mas o happy hour, tem muitos happy hours que as pessoas só se reúnem para falar de traição. Só para falar, ou seja, de mentira. Só para comentar, fazer fofoca do outro. Ele deixa bem claro, fuja dessas conversas que não edificam. Já tem um salmo muito claro que as pessoas não devem, ou seja, fugir da roda dos escarnecedores. Tem pessoas escarnecendo da palavra, escarnecendo de casamento, escarnecendo da família, escarnecendo de idosos, escarnecendo de quem trabalha honestamente, e a pessoa está lá rindo com eles. O anjo diz, fuja por amor à sua vida. Fuja por amor à sua vida da pornografia. Fuja por amor da sua vida dessas rodas de escarnecedores. Fuja, que ele está deixando bem claro aqui, por amor à sua vida. Por amor à sua vida, fujam de conversas que não edificam, por amor à sua vida. Fujam de pessoas amarguradas, sempre murmurando, por amor à sua vida. Tem pessoas, você sabe, se você caminhar com uma pessoa amargurada, não vai demorar muito para você ser mais uma pessoa amargurada.
Você fica caminhando com pessoas que só murmuram, abre a boca só para murmurar, você será a próxima vítima. Você vai ser mais uma pessoa que vai estar abrindo a boca só para murmurar. E a Bíblia está dizendo, fuja dessas pessoas, fuja, na verdade, desse espírito que age ali naquela vida. Fujam de negócios ilícitos por amor à sua vida. Não, pastor, mas é só uma mentirinha, pastor. Hoje é uma mentirinha. Amanhã é outra mentirinha e depois você é um mentiroso. Aí você sabe quem é o pai da mentira. Não, pastor, não tenho parte com ele. Pois é, mas se você vive praticando o que é a natureza dele. Então o anjo está dizendo, fuja por amor à sua vida. Fuja, e ele deixa bem claro, ou você será morto. 1 Tessalonicenses 5:22, fujam de toda aparência do mal. Fugir, meus irmãos, não é flertar. Flertar com o mal pode me levar à morte. Pastor, eu sou livre para flertar com o mal? Com certeza. Mas você não é livre para escolher a consequência desse flertar com o mal. Você não é livre para escolher a consequência. Mas você é livre para flertar. Então, fuja, ou seja, um alerta para o nosso bem. Gênesis 19:26 diz o texto, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Agora a gente precisa entender sobre esse olhar. Porque a gente lê assim na Bíblia, a mulher de Ló, ela olhou para trás. E ela foi automaticamente transformada numa estátua de sal. Só que no original, no hebraico, o que ele quer dizer com isso é que, ou seja, a mulher de Ló estava andando aqui assim, e ela andava desse jeito. Que pena! A minha rodinha de escarnecedores, as minhas amigas dos jogos, aquelas amigas daquelas piadas sujas, aqueles prazeres imundos. Esse é o olhar para trás da mulher de Ló. Ela foi saindo da cidade, olhando, andando devagarinha, mas analisando os desejos que ela ia deixar para trás. Esse é o contexto. Esse é o olhar da mulher de Ló, ou seja, ela foi saindo da cidade, mas o coração dela permanecia ali. Ela continuava a chorar, ou seja, por aqueles prazeres, chorar por aquela vida mundana, chorar por aquelas situações que não agradavam a Deus. Ela estava chorando porque aquilo ia ficar para trás. Esse é o contexto, esse é o hebraico, ou seja, o original. Então essa foi a saída, e daí ela acaba sendo o quê? Transformada numa estátua de sal. Ela acaba sendo transformada. Ló, as suas filhas acabam sendo salvas. A mãe, ela morreu por estar distraída com os prazeres daquela cidade. E a vontade de Deus era salvar toda a família. Toda a família, até os genros, ou seja, que nem faziam parte ainda da família, o Deus queria salvar até aquelas pessoas ali, mas por opção deles, ou seja, mas o livre-arbítrio impediu essas pessoas e a esposa de serem salvos. O que eu aprendo com esse exemplo de distração? Eu aprendo nesse exemplo de distração que as distrações podem me levar a uma morte prematura. Isso que eu aprendo com esse exemplo. Que as distrações com esse mundo podem me tirar, ou seja, encurtar o meu tempo de vida aqui na Terra. Em outras palavras, talvez Deus tinha um plano para mim para 100 anos, 120 anos, mas por eu viver distraído, eu posso ser levado com 30, com 50, com 60 ou até menos. O que eu aprendo que as distrações podem me levar a uma morte prematura. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas, podem ser poupadas diariamente? Pessoas preciosas, mas que vivem a vida em distrações. E com isso estão sendo ceifados diariamente e de formas trágicas. E é importante que o propósito de Deus para a nossa vida, ele se cumpra. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? É a vontade de Deus. E agora um outro exemplo, com esse outro exemplo também quero concluir, mas a equipe da música pode ficar sentada. Conclusão um pouco mais longa aqui, É o segundo ponto. Em Lucas capítulo de número 10, segundo ponto, por amor à obra de Deus. Então, o primeiro ponto, por amor à vida. O segundo ponto, por amor à obra de Deus. Lucas 10, versículo 40 em diante, você também conhece, diz o texto: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços,
E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A gente usou um exemplo por amor à vida e agora vamos ver um exemplo por amor à obra de Deus. Todos nós sabemos que nós somos salvos não por meio de uma obra, mas conforme Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 10, nós somos salvos para boas obras. Uma coisa muito clara, muito nítida, que a gente tem que, como um bom cristão, como um bom filho de Deus, no sentido de conhecer um pouco da palavra. Nenhuma obra que eu possa realizar nessa vida vai me salvar. Nenhuma obra. Qualquer coisa que você fizer nesse mundo para querer obter a sua salvação, você vai perder, ou seja, você não vai ser salvo. Você pode dar tudo o que você tiver, todos os seus bens, todo o seu dinheiro, você pode dar tudo o que você tiver, ou seja, para querer ser salvo por meio dessas obras, você vai para a perdição eterna, você vai para o inferno, porque não é por meio de alguma obra que nós vamos ser salvos, mas quando nós somos salvos para boas obras. Entendidos? Então nós não somos salvos por obra, mas somos salvos para boas obras. E é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Então, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então o apóstolo Paulo é muito claro, ou seja, se uma obra que essa obra fosse dar um copo de água para alguém e eu fosse salvo, eu iria me gloriar. Ou seja, eu ia trazer glória para mim. Eu fui salvo porque eu fiz alguma coisa. Então ninguém pode tirar a glória que pertence a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: nenhuma obra para que você se glorie. Quer dizer o quê? Qualquer coisa que eu fizer sem Jesus Cristo, aquilo não vai trazer nada, em outras palavras, para a minha vida. Pode abençoar até uma pessoa, mas não na minha vida. Então ele deixa bem claro: vocês não são salvos por meio de uma obra, mas vocês foram salvos por meio da graça, que vem através da fé, ou seja, isso é um presente de Deus. E aí ele termina aqui dizendo: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras. Nós somos salvos para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, por amor à obra de Deus, eu preciso cuidar do quê? Das distrações. Por amor à obra de Deus, eu preciso estar atento com as distrações. E no texto que nós lemos sobre as duas irmãs, elas viviam debaixo do mesmo teto. Elas não viviam separadas, Marta e Maria, juntamente com seu irmão Lázaro, ou seja, até era uma família que Jesus amava, era uma família, tanto é que Lázaro era amigo de Jesus Cristo. E quando Jesus passava por Betânia, a casa que ele se hospedava, a casa que ele ficava, era juntamente nessa família. Então Marta e Maria viviam debaixo do mesmo teto, estavam ali juntas, ou seja, estavam lá na mesma oportunidade. Tiveram a mesma oportunidade, mas nós sabemos que somente uma desfrutou do que realmente dá prazer à vida. E a gente aprende que a distração pode me escolher, ou seja, pode me impedir de escolher a melhor parte na minha vida. A distração pode me levar, ou seja, a deixar de desfrutar a melhor parte que Deus tem para a minha vida. É isso que aconteceu nesse exemplo aqui, muito claro. Agora, algo muito importante que eu preciso prestar atenção naquilo que nós vamos conversar. As distrações, elas nem sempre vêm com uma aparência do mal. Distrações, elas não vêm, nem sempre elas vêm: pastor, não, quando se eu ver uma coisa ali, pornografia ou isso, aqui, tudo eu já sei, pastor, já sei, assim, está tudo certo, você sabe mesmo.
Mas nem sempre as distrações elas vêm com uma aparência do mal. Veja esse contexto aqui. Afinal de contas, o texto ele nos fala que Marta ela estava distraída com algo que faz parte da nossa vida. Ela estava distraída com algo que faz parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele relata em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10 a 12, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então Marta, ela estava distraída com o quê? Com o trabalho. Trabalhando. E o texto é muito claro, Deus não tem problema com o trabalho. Tanto é que Paulo às vezes acha que o pastor é duro, o pastor Paulo deixa bem claro, tem alguém no vosso meio que não trabalha? Não tem cesta básica para ele não. Não tem bolsa tal, não tem. Não que essa pessoa, porque ela estava doente, algumas são outros casos, mas eram pessoas que não queriam trabalhar. Eram pessoas que tinham oportunidade, mas não queriam. Então o trabalho, ele é importante, ele tem o seu valor, mas eu não posso ser ou me tornar escravo dele. Ele é importante, mas eu não posso me tornar escravo dele. Marta estava tão distraída com o trabalho que ela foi acusar a sua irmã para Jesus. E Jesus mostra aqui, nesse texto, que a ansiedade e a fadiga eram resultados do quê? Da distração que Marta estava vivendo. Quantas pessoas que hoje elas estão doentes emocionalmente falando, elas estão estressadas, fatigadas, ansiosas, por quê? Por excesso de trabalho. Excesso de trabalho. A pessoa está sofrendo por excesso. Pode ser o excesso, pode ser por cobranças, pode ser por distrações. Marta estava distraída e isso levou a ficar ansiosa e afadigada. E não foi com a internet, não foi com o celular, não foi com o Instagram, não foi com o Facebook, não foi com o WhatsApp que ela estava distraída. Ela estava distraída com o trabalho. Que é muito importante. Marta, em outras palavras, eu estava ontem em outra cidade, e estava meditando sobre o texto, dando uma repassada, e o Espírito Santo começou a me mostrar. Marta, meus irmãos, eu não estou atirando pedra em Marta, não estamos atirando, precisa, ou seja, tem necessidade de trabalho, mas quando Jesus disse, bem claro, você está ansiosa, afadigada, quer dizer, Marta, ela estava se suicidando aos poucos. Ela estava causando um suicídio na vida dela aos poucos. É o que conforme o texto deixa bem claro. Por quê? Porque ansiedade, eu já preguei sobre isso, ansiedade significa no original estrangulamento. Uma pessoa ansiosa, ela está se estrangulando. Quantas pessoas já morreram dessa forma, estranguladas? Ansiedade significa estrangulamento. E Jesus diz, você anda ansiosa, você anda fadigada com o trabalho. Ela estava se suicidando diariamente, ou seja, com o excesso, com aquilo que Jesus não pediu, com aquilo que Deus não estava pedindo. Então a ansiedade, ela nos tira o oxigênio, ela corta o nosso fôlego, ela nos asfixia, e ela nos rouba as nossas forças, embaceia os nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro. Quantas pessoas ela não tem uma perspectiva, por quê? Porque ela está estrangulada. Pessoa estrangulada, ela consegue pensar em alguma coisa? É difícil. É difícil a pessoa estrangulada, ela pensar bem no seu casamento, bem na sua família, bem na sua saúde, bem nos seus negócios. É difícil, ela está estrangulada. E é isso que a Bíblia está dizendo. Quantas pessoas hoje, elas não têm tempo para Deus por causa do trabalho. Pessoas não estão mais tirando tempo para Deus por causa do quê? Por causa do trabalho. É muito sério isso aqui. Não ter tempo para Deus, eu estou falando o quê? De meditar na palavra, de oração com qualidade, de comunhão com Deus, com os irmãos, falando de oração. Quem é o mais interessado que eu não ore? Diga.
Quem é o maior interessado que você não ore? Quem? O diabo, Satanás. Ele é o maior interessado que a gente não ore. O diabo. Por quê? Porque a oração é a força de Deus e a fraqueza dele. A oração é a força de Deus e a fraqueza do diabo. Então, se eu não oro, o diabo tem força sobre mim com a tentação, com seduções, com ilusão, com a distração. Se eu oro, eu sou forte. O apóstolo Paulo fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Muitos têm esse texto decorados. Mas agora, como que Deus me fortalece? Na oração. Tudo eu posso. E Deus, então agora o incenso vai chegar. Aí ele passa 1 hora, e passa 8 horas, e passa nada de oração. Quer dizer o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece, mas ele me fortalece na oração. Ele me fortalece na oração. Muitos citam o texto, mas não oro. Se tal texto não me faz forte, se tal texto não muda a minha vida, se tal texto não coloca os demônios para correr. Tudo eu posso, mas sem oração nada acontece. Nada acontece. Meus irmãos, se nós descobrirmos o tesouro, o poder da oração, a gente ia orar muito mais. Nós íamos orar muito mais. A nossa vida seria outra, muito mais feliz com a nossa família, o nosso matrimônio, o nosso trabalho, a nossa empresa, saúde e muito mais. Seria muito diferente, seríamos menos prejudicados se nós orássemos mais. Às vezes a pessoa vai fazer um negócio, comprar, vender, mas nem ora. Aí quando vem o pepino, ou seja, quando vem o problema, daí ele vem chorar. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou acontecer? E Deus de repente, mas se você só tivesse me consultado, o resultado seria outro. Mas faz sem oração. Faz porque não, eu sou fera. Deus diz, tá bom, então fica com a tua fera e fica com prejuízo também. É assim. Fico triste, reclamo, nada dá certo mesmo. Por que, Deus? Teríamos muito mais paz, mais alegria. Isso só algum exemplo da oração. Então, quantas pessoas elas estão tão distraídas com o trabalho, ou seja, que não tem tempo para orar. E a oração te faz forte, a oração te levanta, a oração te faz botar aquele que quer te derrubar para correr. A oração, o diabo ele não quer que você ore. Se você sabe que alguém que não quer que você ore, é por quê? Porque a sua oração vai incomodar, a sua oração vai fazer com que ele não consiga atingir a sua vida. Quantas pessoas não frequentam o culto porque termina tarde e tem que acordar cedo para o trabalho? Aí se esquece que se Deus não permitir, ela nem da cama ela consegue levantar. Ou não? Não levanta. Até ela pode ser que ela quer, mas não levanta. O trabalho é importante, com certeza, mas não pode tomar o lugar de Deus. Alguns falam, pastor, se a igreja fosse mais perto de casa, eu iria mais vezes. Aí, o filho precisa estudar e a pessoa quer colocar ele num colégio bom. Só que o colégio bom é no outro lado da cidade. Daí, ele vai. Segunda até sexta, ele enfrenta 1h30 para ir no trânsito, mais 1h30 para voltar. Mas está tudo certo, porque o filho precisa estudar. Mas a igreja, ela não vem porque termina tarde. Só que no domingo, quando ele sai de casa, não tem o trânsito de 1h30 para chegar na igreja. Ele chega em 10, só que daí ele não pode vir, tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo, pastor. Aí para o trabalho ele gasta para a escola 3 horas, 1h30 mais 1h30. E fora o estresse todo no trânsito abençoado que a gente tem na cidade. Mas o estresse não conta, a hora toda não conta, o combustível não conta, mas os 10 minutos que era para vir para a igreja conta. Ele vai chegar 8h15, 8h30 em casa. Eu garanto que se eu estivesse na casa dessas pessoas, ele não vai dormir às 8h30. Ele vai para o Facebook, ele vai para o Fantástico, ele vai para as mídias, ele vai comer o churrasco sobrou do meio-dia, e vai, no final das contas, 10h30, 11h, ele vai deitar. Mas ele não pode vir no culto que termina às 8h15, porque ele tem que trabalhar amanhã cedo. Então o trabalho, a distração, meus irmãos, preste atenção,
Ele rouba de nós o que Deus tem para a nossa vida. O estudo é importante, lógico que sim, agora não mais do que Deus. O estudo é importante, mas não mais do que Deus. O trabalho é importante, com certeza, mas não mais do que Deus. Mateus 6,33, Jesus é muito claro: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas as coisas. Busque em primeiro lugar, priorize o que dá vida, priorize o que abençoa, priorize aquilo que é eterno primeiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus, Ele cria o homem no sexto dia. Meus irmãos, vocês já leram na Bíblia, vocês já aprenderam sobre isso. Deus, Ele cria o homem no sexto. E Ele já dá a palavra para ele. Aí chega o sétimo, Deus diz, agora o homem vai, o Adão diz, opa, onde é que eu começo a subjugar a terra? Onde é que eu começo a reinar? Deus diz, não, hoje é descanso. Então, eu fui feito ontem, hoje eu já começo no descanso? Começa no descanso. Deus, Ele faz o homem no sexto, no sétimo, Deus coloca o homem para descansar. É Bíblia. O homem vai descansar no sétimo, ele não vai trabalhar. Então o homem começa a trabalhar o que? No oitavo dia. No oitavo ele começa a trabalhar. O que significa isso para nós? O significado do número 8, ele está relacionado com a plenitude, com a abundância, a renovação, a conexão com Deus, com o divino. Então, segundo a Bíblia, o número 8, ele apresenta o quê? A ressurreição, renovação de um novo começo espiritual. Isso significa o número 8. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, num domingo, que significa o oitavo dia. Jesus ressuscita no terceiro, para nós é o domingo, mas para o judeu era o oitavo dia. Por quê? Porque para o judeu o domingo é um dia, ou seja, é o dia após o descanso, que para eles era o quê? O sábado. Sábado era o dia do descanso, domingo, ou seja, eles trabalhavam, começam a trabalhar. Então, ou seja, o oitavo está falando de ressurreição. Então, Deus ele nos faz no sexto, no sétimo coloca para descansar, e no oitavo ele começa a trabalhar. Ou seja, quando ele desfruta da obra de Deus. Então essa é a vontade para o homem, descansa primeiro, depois trabalha. Alguns já podem estar pensando, mas eu preciso trabalhar no domingo, é a minha escala. Ok, está tudo certo. Eu estou trabalhando agora. O pastor trabalha todo domingo praticamente, quase todo domingo. Um outro que eu estou, estamos aí recebendo, também preciso receber, mas eu trabalho, mas o meu dia de descanso é amanhã, entre aspas também. Roça-grama, velório para fazer, uma visita para fazer, um hospital para visitar, ou seja, às vezes tem uma segunda, mas eu tiro o meu tempo de descanso, precisa descansar. É isso que a Bíblia está falando muito claro, é que assim, então nós temos que ter esse dia. Então o homem, ele tem um encontro com Cristo, ele é uma nova criação, ele começa a vida o quê? A partir do descanso. A partir do momento que você se deixa de ser escravo do pecado, você se tornou um filho de Deus. Então a partir do momento que você foi salvo, você começa numa nova vida agora no descanso. Você começa agora a partir do descanso. Descanso dessa obra que Cristo conquistou. Então, é muito claro, o próprio Jesus ele fala, Mateus 12:8, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então Deus descansa para concluir a obra, não porque ele estava cansado. Deus não cansou, porque agora Deus está descansando porque ele cansou. Não, ele descansou porque ele concluiu a obra. Então, o homem que reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele inicia a sua obra a partir do descanso. Descanso, porque Cristo concluiu a obra da redenção. Eu ia falar até sobre Israel. Você sabe que Israel ele tinha uma lei que significava que você podia usar a terra por 6 anos. 6 anos você arava a terra e colhia, plantava e colhia. No 7º ano a terra tinha que descansar. E no 8º ano, ou seja, ele começava uma nova colheita. Então a palavra de Deus era essa: você planta até no 6º ano, no 7º você vai colher, ou seja, você vai desfrutar da colheita do 6º ano, e no 8º ainda você vai estar desfrutando da colheita do 6º ano. O que Israel começou a fazer? Ele começou a trabalhar
no 7º ano, ou seja, arar a terra no 7º ano. Então eles ficaram, ou seja, 490 anos dessa forma, e aí surgem os 70 anos de escravidão da Babilônia. 70 anos, ou seja, para cada ciclo de 7 anos, um ano de escravidão. Eles foram escravos da Babilônia 70 anos porque eles decidiram se tornar escravos, por eles não poupar a terra quando a terra era para descansar. O preço foi alto, Para a gente concluir, eles eram livres, mas permitiram que o diabo, ou seja, ou eles, a ganância, acabassem levando eles para aquele caminho. Existem algumas frases que você vai encontrar na internet que diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Algumas frases são bíblicas? Não, mas faz todo sentido para a nossa vida. Essa é a verdade. Distrações roubam a família, roubam o melhor da nossa caminhada. Distrações roubam a família, roubam o lar, roubam a vida, roubam a alegria, roubam a paz, o ânimo, a saúde. E a gente pode dizer que as distrações são estratégias usadas pelo nosso adversário para nos impedir de viver o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para a nossa vida. Marta deixou de desfrutar o melhor lugar e Jesus diz: essa parte ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar, ou seja, ninguém tira quando eu decido pela melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés, é estar na presença, é estar em comunhão com o meu Senhor. Essa parte Jesus diz que ninguém vai tirá-la. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo o ano da abundante colheita. E eu não tenho dúvida alguma que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas eu posso ser impedido, ou seja, eu posso me impedir de desfrutar o ano da abundante colheita se eu não prestar atenção com as distrações que vêm para me roubar. Então, por amor à vida, por amor à obra de Deus. 2 áreas para a gente meditar um pouco durante a semana e com certeza vão fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.